Bom dia, acabei de fazer uma outra live com a minha colega Janá, que nós falamos de relacionamentos e doenças. E agora eu vou falar sobre trombose. O que causa a trombose no sangue? Por que nosso sangue inventa de fazer uns trombos no meio das artérias e causa os riscos muito graves à nossa saúde? Bom dia, Patrícia, obrigada por estar aqui já. Então, os trombos no sangue, eles são realmente questão de vida ou morte. Tem muita gente que não consegue sobreviver quando depende onde se localiza esse trombo. Por exemplo, ele pode dar uma trombose nas pernas, é muito comum depois de uma gestação, numa gestação de risco. Pode ser por causa também depois de uma cirurgia, é algo muito frequente. E uma situação também que eu vejo, assim, que a medicação, pesquisando para fazer essa live, eu vi que a medicação mais vendida no Brasil é a medicação para evitar a trombose. Então, realmente, é situação muito séria em questão de saúde mesmo, né, de sobrevivência. Então, é uma situação muito grave que pode colocar em grande risco. E também é uma situação bastante complexa para entender, para encontrar a causa. Mas pela germânica é uma causa assim, bastante simples, bastante compreensível na nossa atualidade. A solução não é tão simples, mas sabendo a causa já é um bom jeito da gente evitar trombose, ou também a gente pode evitar, por exemplo, se você está sabendo a causa, se você tiver trombos vão ser menores, porque não vai precisar tanto fazer trombos tão grandes, né? Então é um motivo de pesquisar, sim. É muito interessante, tem muitos médicos que estão estudando a medicina germânica, porque isso vem acrescentar muito na hora de indicar medicações para evitar trombose, porque a pessoa entende o que causa, ela vai mudar a medicação e vai mudar também, saber aconselhar mais os pacientes do que está causando isso. Bom dia, Irena, estava comigo também na outra live, agorinha, né? Pegou o finalzinho. Então, o risco da trombose. Eu vou explicar as duas situações, porque tem a trombose, que é o risco de formar os trombos, e tem também a hemofilia, né? Que é o sangue muito fino, que são os dois extremos. Porque o sangue faz isso, precisa entender, contextualizar quem não tem esse conhecimento, assim como eu não tinha como compreender isso, né? Então, precisa entender um pouquinho por que o sangue engrossa demais e cria os flocos, né? Não é o sangue diabético, não é o sangue com colesterol. É o sangue que é fino, que é todo natural, de repente ele forma os trombos, né? Essa é a diferença, né? Porque, por exemplo, se a pessoa está após uma cirurgia, por que o sangue forma os trombos se a pessoa é totalmente saudável? Tem pessoas que não tem nada de alteração no sangue e forma trombose, né? Dá problemas sérios. Tinha uma amiga minha que foi amputada as duas pernas depois da gravidez. A gravidez foi de risco e depois que teve o bebê, fez a cesárea, um mês depois ela teve trombose, que perdeu as duas pernas, alguns anos atrás, né? Então é uma situação que uma pessoa saudável, pessoa sempre em atividade, né? Não tem como compreender isso, né? Aí pela germânica tem uma explicação um pouquinho diferente, né? Então o risco de trombose ele é frequente, ele é o contrário da tendência a sangramento, né? Por exemplo, quando existe a trombose é porque o sangue tende a formar trombos, que são coágulos de sangue, e aumenta o risco da trombose venosa, acidente vascular cerebral, né? O AVC também é causado pela trombose, os ataques cardíacos também, a embolia, o infarto pulmonar, tudo vem. Então, a esperança de vida muitas vezes deixa de existir se a pessoa tem uma trombose séria, né? Porque ela realmente leva a óbito, né? Então, pessoas com essa condição normalmente apresentam inchaço no corpo, inflamação nas pernas e sensação de falta de ar. Esse é o primeiro sintoma que vem quando a pessoa já teve a trombose, né? Então, os coágulos formados pela trombofilia surgem porque as enzimas do sangue que fazem a coagulação deixam de funcionar corretamente. Isso que eu estou lendo é a definição da medicina
convencional para entender depois como que a germânica explica, né? Isso pode acontecer devido a causas hereditárias pela genética ou acontecer por causas adquiridas ao longo da vida. Essa parte que a germânica entra, porque a pessoa adquire causas, por exemplo, além de hereditárias e genéticas, né? E como, por exemplo, a gravidez, o câncer, o excesso de medicamentos também causa a trombose, né? A obesidade também, né? Então, o próprio tema dos conflitos de trombose ele é muito mais preocupante, assim, a medicina se preocupa muito mais em tratar o perigo da trombose do que o da hemofilia. E, na verdade, a hemofilia também é uma causa de morte muito, muito frequente, né? Por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, qualquer cirurgia, até aplicação em varicoses, por exemplo, a pessoa tem que fazer esse exame de coagulação de sangue, para saber se o sangue vai coagular no tempo exato, né? Esse foi um exame que eu já fiz quando eu fui aplicar em varicoses há muitos anos atrás, lá quando eu era nova, né? Então, a hemofilia é quando cortamos uma parte do nosso corpo e começa a sangrar. O que acontece? O que faz parar esse sangue? Por si só, o sangue não pararia de sair, porque ele é líquido, ele é quente, ele continuaria saindo, né? Então, o que acontece? As proteínas que estão no sangue, elas começam a se juntar e elas começam, porque elas esfriam, e elas entram em ação e conseguem estancar o sangramento. Por isso que aplicar uma banha de porco saudável antigamente era uma solução. É porque a banha de porco tem proteína, ela completa aquilo que não está no sangue. Por exemplo, se a pessoa tem um sangramento muito forte, isso antigamente era muito comum aplicar a banha de porco. Quando ela é saudável, ela faz todo sentido e ela realmente pode salvar a vida, porque a proteína que está nessa gordura do animal vai estancar o sangue, porque ela entra na circulação sanguínea e faz o sangue coagular, né? Então, existem vários fatores da coagulação do sangue que agem numa sequência determinada. Então, isso é a medicina convencional fala. No final dessa sequência é formado o coágulo e o sangramento é interrompido. Em uma pessoa com hemofilia, é porque, por exemplo, os hemofílicos, né, as pessoas que têm AIDS, né? É porque esse fator de coagulação, a proteína que está no sangue, está em defasagem, né? Por isso que não funciona mais, a pessoa tem muito mais facilidade de falecer de hemorragia, porque falta proteína, falta os componentes naturais do sangue, né? Então, o coágulo não se forma e o sangramento continua, né? Então, vira hemorragia interna muito fácil, né? Externa também, né? Mas a interna que é a mais, que não consegue estancar, né? Então, perante a isso, por exemplo, a trombofilia é fazer coágulos, o sangue não passa mais, e a hemofilia é a falta de coágulos. E então, quer dizer que os coágulos são necessários também para a sobrevivência. Então, a pessoa que, por exemplo, no Brasil, o país que mais vende medicamento para não formar coágulos, é um país que está ficando doente porque a pessoa não forma mais coágulos. A pessoa não consegue estancar as hemorragias internas. E então, como a falta de estancamento causa AVC, causa ataques cardíacos, causa embolia, causa infarto, a medicação excessiva, esses medicamentos para fazer o sangue afinar, também são os causadores dessas doenças, né? Porque o sangue não está mais tendo as proteínas que ele precisaria ter, né? O que a medicina germânica, que o Dr. Hammer descobriu o que faz o corpo formar trombos, formar esses flocos de sangue num lugar só, né? O que a medicina germânica explica? É um conflito de pouco espírito de grupo. É um sentimento gerado quando a família ou o grupo precisa ser mais unido para que os membros da família e grupo não estejam em perigo, né? Então, isso faz todo sentido hoje, na atualidade, ter tantos AVC, tanta pessoa que precise essa medicação.
porque estamos num mundo que não tem mais espírito de grupo. As famílias não são mais grupos unidos como eram antigamente, as empresas com muita mais competição do que grupos que trabalham juntos, por exemplo, os idosos, as crianças são colocadas em creches, eles não se sentem mais no grupo protegido. Aí esse sentimento de grupo, de proteção dentro do grupo, ele perdeu muito o valor. Mas tem muitos grupos agora que estão voltando, graças ao online, muitos grupos estão sendo ativados, muitas pessoas estão se reencontrando, então a tendência é também encontrar mais a solução para não formar trombos nas artérias, que as pessoas precisam, faz parte da natureza humana, da natureza animal, dos seres vivos, precisam viver em grupo. Isso a gente sabe, mas a gente não sabia que era isso que era a causa da trombose, porque o sangue... Depois eu vou explicar por que o sangue faz isso, né? Mas assim, qual é o conflito biológico? Como que o corpo interpreta isso, né? Então, quando o conflito está ativo, quando a pessoa se sente, por exemplo, numa situação que ela se sente isolada, que ela se sente sozinha, a pessoa percebe que a família não está unida, por exemplo, o grupo que ela pertence, aquilo não está unido, porque a pessoa precisa tomar o AS para o sangue ficar mais fino, para evitar a trombose. Durante essa fase ativa, quando a pessoa percebe que ela está vivendo nisso, às vezes não é consciente, às vezes é o inconsciente mesmo, né? Durante a fase ativa, a pessoa começa a aumentar a produção e liberação de fatores que formam o coágulo. Por exemplo, o fígado, ele começa a produzir mais enzima que tem no plasma para poder, no caso de acontecer uma situação de risco, ter mais enzima, mais os glóbulos ali, né? Porque a enzima do fígado, ela faz o corpo ter mais gordura no sangue para conseguir fechar, né? Então, quando a pessoa está vivendo dessas situações, está na fase ativa, o fígado começa a superproduzir. O rim também faz isso, o pâncreas também faz isso. Todo o nosso sistema digestivo vai começar a produzir fatores para aumentar a capacidade de coagulação quando a pessoa está em fase ativa, né? E são pequenas proteínas que ficam no sangue, por isso que depende do exame de sangue que a pessoa faz, aparece que tem excesso, ferritinina, excesso de alguns produtos, que daí a pessoa precisa tomar medicação, porque o sangue está juntando. Então, por exemplo, se você tem excesso de gordura no fígado, pode ser que por trás disso tenha um conflito que você esteja vivendo, que você está sentindo a falta do apoio, sentindo que tua família não é um grupo unido, que tua família está muito solta, né? Então você precisa, o teu sangue vai produzir isso para você conseguir juntar essa família. Então esse que é o significado biológico do sangue fazer isso, né? Porque ele significa que, por exemplo, se o sangue estiver mais compacto, com mais células, com mais proteínas, o corpo entende que, porque o nosso corpo funciona de forma arcaica, lá do tempo da pré-história, né? É uma tentativa do nosso corpo de unir as pessoas da família, de reunir mais as pessoas do grupo que são importantes para aquela pessoa que está fazendo esse trombo, né? Por isso que é muito comum, depois de uma cirurgia, depois de uma situação que ela se sentiu abandonada, porque ela sentiu que ela perdeu todo esse convívio familiar. A pessoa que, por exemplo, numa gravidez de risco, às vezes é porque a pessoa, durante a gravidez, se sentiu muito sozinha. Aí, depois da gravidez, ela tem muitos glóbulos no sangue que vão formar os trombos, porque ela vai ter muita proteína guardada e na fase de cura, na fase de recuperação, que o sangue se coagula ali nos lugares onde são os lugares mais fechados, né? Porque daí geralmente o trombo se forma na entrada do coração, nesses lugares onde o espaço é menor. Aí, porque na fase de
de restauração do corpo quando a pessoa entra em relaxamento, porque a trombose sempre vem depois de uma cirurgia, ela não vem durante a cirurgia, ela vem depois da gravidez. É porque quando o corpo entra em relaxamento, o sangue começa a circular mais devagar, porque a pessoa está em repouso, a pessoa já conseguiu passar os conflitos, aqueles medos de ficar, da família se desfazer, aquele medo de ficar na solidão. Aí na fase de cura o sangue forma os trombos. Aí, por exemplo, é necessário realmente tomar medicação para afinar o sangue para não formar, né? Mas só que se a pessoa toma, por exemplo, um AS a vida toda, vai chegar uma hora que o corpo não vai mais conseguir responder, porque daí mesmo assim dá o AVC ou os infartos, porque o sangue vai afinar demais, né? Então, normalmente a pessoa que tem risco de trombose, que vive em situações de sentir que a família dela está muito insegura, muito sem segurança, sem união, que é aquela união do sangue, a união daquele trombo, né? Então é um conflito que é contínuo, né? A pessoa vive dentro da situação e não consegue resolver, né? Então é um conflito que vai permanecer. Se ela tem esse conflito lá na infância, pode ser que lá na idade madura ela ainda esteja, se aquela situação não se resolveu, né? E se a pessoa conseguiu unir a família, conseguiu se unir em outros grupos, pode ser que o sangue pare de produzir tantos glóbulos, tantos componentes. Bom dia, Ida. Que o corpo relaxe e pare de produzir esse sangue extra que forma os trombos, né? Então, possivelmente que daí a pessoa tenha menos risco de trombose se a pessoa sente que está em segurança, que a família, que o grupo que ela pertence está seguro, né? Então é uma situação bastante complicada, assim, grande para resolver, porque às vezes não depende. Mas o que pode ser feito, né? Por exemplo, se você sente que tua família está em risco, o que você pode fazer por exemplo, numa terapia, assim, coisas que você se sente mais segura, você não vai mais olhar daquele jeito para as situações, porque você muda a tua percepção. E a gente sabe que todas as doenças, pela Germânica a gente explica isso, todas as doenças vêm pela tua percepção. Não é porque o grupo está em risco que você fica doente. É porque você percebe que o teu grupo familiar está se decompondo, que está em risco. Então você percebe que você precisa unir-se, você se sente responsável, né? Então o que você pode, para você prevenir trombose, em vez de você tomar essa a vida toda, você pode trabalhar em você essa necessidade de reunir a família, essa dor que você tem em relação a isso. E também você pode buscar outros grupos, buscar trabalhar as dores da solidão, buscar força na espiritualidade, porque tudo isso vai curar as dores da infância, as dores que estão causando isso, né? Então, ontem ainda escutando o professor Mário Cortella, que é um mestre bem polêmico, né? Ele falando assim que, por exemplo, na hora da morte, ninguém pede para o médico dar um jeito de a pessoa viver pelo menos mais um dia, 2 dias, para conseguir comprar um carro novo, para conseguir fazer aquela viagem dos sonhos, ou para conseguir comprar mais aquela fazenda, ou para fazer trabalhar mais um pouco. Mas a pessoa na hora da morte, na hora mesmo que ela sente que está na hora da partida, ela pede mais 1 minuto, pelo menos, mais 1 hora, pelo menos, para conseguir se relacionar com alguém da família, com alguém que é muito importante, dar um abraço naquela pessoa, se despedir daquela pessoa que ela está magoada, aquela pessoa que está longe, né? Ou ficar mais um pouquinho perto também da pessoa que está perto, né? Então é esse momento da morte que explica bem o que causa a trombose. É a pessoa ficar isolada e, por exemplo, na hora da passagem, na hora da morte, aquilo vem à tona. É a mesma causa da trombose. A pessoa se sente muito isolada, a pessoa não se sente pertencente a esse grupo e sente necessidade de unir esse grupo. Então a pessoa entra na mesma situação de dor quando está para partir e está de mágoa com alguém. Então a causa da trombose, ela não pode ser solucionada por completo, mas ela pode ser aliviada bastante
E o risco vai ser bem menor, com certeza, se a pessoa trabalhar nessa situação de conseguir resolver esse perigo que ela sente da família dela se desfazer, né? E quem não, no mundo que está do jeito que está hoje, quem não tem um pouco desse medo, desse espírito de grupo, né? O conflito de pouco espírito do grupo, que é o causador, né? A pessoa estar em conflito com isso. Oi, Patrícia, você esteve aqui até agora, que bom. Então, é para mim, para preparar essa live, alguém me pediu essa semana esse assunto. Eu disse, não faço nem ideia o que causa trombose. Fui pesquisar e encontrei nos livros, né? Então, para mim, sempre é um motivo, assim, de satisfação também e de cura minha, porque eu consigo entender. Por exemplo, para mim mesma, eu fico mais tranquila, que agora eu sei que eu posso reforçar toda a minha amizade com as pessoas, eu posso me fortalecer mais nos grupos. Todos os grupos são curativos, então a necessidade da gente pertencer mesmo a grupos. O mundo sistêmico também ensina isso, que a gente tem a necessidade de pertencer. Por exemplo, a pessoa que não está em paz com o seu sentimento de pertencer, ela tem mais risco de trombose. Então, se sentir pertencente a uma família, essa família pode ser a empresa, essa família pode ser tua família de origem, pode ser tua família atual, mas a necessidade de pertencer é questão de vida também, né? Ela também é a questão de o teu sangue fluir ou não, ou teu sangue ser muito fino ou muito grosso, né? No caso de formar trombos, né? Então tudo está relacionado, tudo, a gente não vive sozinho mesmo, né? Cada vez mais a vida ensina que a gente precisa dos outros, mas em paz com os outros, né? Viver bem, se relacionar bem. Então, eu agradeço quem esteve aqui, consegui cumprir minha meta, que é dos 20 ou 30 minutos, né? E quem tiver sugestão de temas e dúvidas, pode sugerir, tanto no direct como no WhatsApp, eu aceito. Para sexta-feira agora já tem um tema, mas se alguém tiver alguma sugestão, vai ser com muito prazer que eu vou estar respondendo. Agradeço.